Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado. Vamos encerrar mais uma semana para a honra e glória de Deus. Dia de hoje, o dia de sexta-feira, a gente costuma fazer ali um apanhado de tudo que a gente viu durante a semana, uma espécie de resumão. E aí a gente fecha com o estudo complementar, o estudo adicional, que é exatamente o estudo de hoje. Antes de nós adentrarmos, a recapitulação, eu quero convidar você a orar junto comigo. E logo em seguida, a gente ter essa experiência maravilhosa do estudo da palavra. Vamos orar então? Senhor Deus, que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua palavra. Conseguimos, pela Tua graça, pela Tua providência e, com certeza, pela presença do Teu Santo Espírito em nós, concluir mais uma semana de estudo. Isso alegra o coração, isso conforta o nosso ser, pois nos dá a convicção de que com o Senhor, de fato, trabalhando e agindo em nosso ser, nós conseguimos chegar mais longe. E se Deus quiser, nós iremos chegar até a eternidade junto contigo. Deus, perdoa os nossos pecados, porque de fato nós somos pecadores. E nós queremos estar puros, limpos e perfeitos diante de Ti, para dessa forma habitarmos na Tua santa presença e assim Te adorarmos em espírito e em verdade. Nós te pedimos todas essas coisas, confiando nos méritos do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o nosso estudo chegou ao fim, né? Mais uma semana a gente conseguiu concluir. E a gente vai fazer a nossa recapitulação, começando ali pelo dia de sábado, né? E aí no dia de sábado o tema apresentado para nós foi: o que mais eu poderia ter feito? O verso para memorizar se encontra ali no Evangelho de João, capítulo 18, verso 37, que diz assim, ó: Pilatos perguntou: Então você é rei? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Nós comentamos no estudo de sábado a respeito desse verso que Pilatos, quando ele fez esse questionamento, essa ideia, essa pergunta, não partia dele, mas sim da acusação infundada que os líderes religiosos trouxeram até Pilatos como argumento para poder condenar Jesus à morte. Afinal de contas, o povo judeu estava sobre o domínio romano. E uma pessoa se autoproclamar rei era um ataque direto a Roma. Tal pessoa não poderia coexistir com os romanos. Haveria ali um conflito. E a única saída, principalmente na visão dos judeus, era a morte. Por isso que Pilatos, quando começa o diálogo com Jesus, ele vem logo fazendo esse questionamento. E por isso Jesus deu a resposta que deu. O Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Jesus, a preocupação dele de imediato não era se proclamar rei, não era libertar o povo judeu da opressão romana, não era tornar os judeus a superpotência mundial. Essa não era a preocupação. A preocupação maior, aquilo que era de interesse de Jesus e do céu, era exatamente esclarecer as mentiras que Satanás estava compartilhando e difundindo. Era trazer a verdade no aspecto do que de fato é Deus. Qual é o caráter de Deus, qual é a vontade de Deus, como Deus de fato é. E a vida de Jesus foi exatamente isso: demonstrar quem era o Pai. E foi dessa forma que, em um dado momento, ele falou para os discípulos: quem vê a mim, vê ao Pai. E esse foi o mais excelente testemunho de Jesus. Eu gostei muito da introdução de sábado, e contou uma historiazinha ali de o garoto, né, chamado Dennis, se eu não me engano, em que ele ficou órfão, né? Ele, quando criança, foi tirado ali dos seus pais e ele não sabia o motivo pelo qual isso tinha acontecido. E por muito tempo ele tinha nutrido ali
um certo ódio, né, um certo receio, um descontentamento, uma tristeza com o rei que tinha feito isso com ele. Até que com o passar do tempo, mais amadurecido, mais adulto, contaram para ele a razão pelo qual ele passou por aquela dolorosa experiência de separação das pessoas a quem ele tanto amava. E ele percebeu que ele tinha passado por tudo aquilo simplesmente para preservar a vida dele. Pois se ele continuasse junto aos seus pais, ele também teria o mesmo desfecho, pois os pais do Denis estavam contaminados ali com a doença terrível, a tal da peste negra, né? E essa foi a única maneira que o rei pôde fazer para salvar a sua vida. Essa história ela vem muito bem a calhar com a situação que eu e você vivemos. Nós estamos, quem sabe, como o Denis, sem saber o porquê de estarmos passando por algumas experiências dolorosas. Quem sabe muitos questionamentos têm surgido e quem sabe algumas pessoas têm até nutrido um certo desgosto com relação à pessoa de Deus, simplesmente por não entender e por não saber as razões e os motivos pelos quais estão passando por tais experiências. Passando para o tema de domingo, foi nos apresentado aqui o tema Cristo, o Vencedor. Nesse dia foi apresentado algumas características de Satanás, como por exemplo, aquele que desde o princípio engana o mundo inteiro, né? Em outros versos fala que Satanás é o pai da mentira. A outra característica apresentada aqui é que diz o seguinte: aquele que lança acusações contra Deus e o seu povo nas cortes celestiais. A Bíblia fala que de dia e de noite ele vem acusando Deus e o seu povo. E de fato, ele é isso mesmo. Ele é o acusador, ele é Satanás. Satanás significa o acusador. A terceira característica que a lição apresentou foi o príncipe usurpador deste mundo, né? Ele conquistou essa titularidade enganando, né? Roubando, usurpando do primeiro casal, do Adão, né? Que tinha sido ali de certo modo, prestigiado por Deus para ser o governante do planeta Terra, para gerir o planeta Terra. E aí, por meio de meias verdades e mentiras e sutilezas e palavra, ele conquistou, por meio de usurpação, vamos dizer assim, o direito de certo modo, governar esse mundo. Porém, a gente sabe que isso foi por pouco tempo. Porque logo em seguida, no estudo de domingo, é apresentado as vitórias que Cristo vem acumulando em cima de Satanás. E a gente percebe que em todos os embates, em todas as experiências que Cristo viveu aqui no planeta Terra, foram simplesmente vitórias após vitórias, vencendo sempre, até o fim. Passando para o tema de segunda-feira, foi nos apresentado o justo e justificador. Jesus, quando ele verte ali o seu sangue na cruz do Calvário, ele não apenas conquista uma vitória sobre Satanás, mas ele prova e confirma o ponto que ele veio provar e mostrar para não somente toda a terra, mas também todos os seres perfeitos e celestiais que não se contaminaram com o pecado. Ele mostrou que, de fato, as acusações que Satanás tinha feito com relação ao caráter de Deus, com relação ao tipo de regime do governo de Deus, eram acusações infundadas. Eram acusações que, de fato, não tinham nenhum tipo de fundamento, nem pé nem cabeça, né? E que, de fato, o Senhor sempre foi justo. Só que o Senhor vai além de ser justo. Ele não é apenas justo, mas é por meio dessa justiça que há nele que ele também justifica a mim e a você. Em outras palavras, ele nos representa, ele nos torna aceitáveis, ele nos torna réus absorvidos diante do tribunal da lei de Deus. E isso é maravilhoso. Isso é uma excelente notícia, porque não apenas o Senhor é justo, mas ele também justifica a todos aqueles que confiam e depositam a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Partindo para o tema de terça-feira, vai apresentar aqui o tema O Cântico do Meu Amado.
Apresentar ali o contexto de Isaías 5. Eu gostei muito desse dia, né? Eu não conhecia esse contexto. E ali é apresentado um lavrador, né? Um senhor que preparou a terra, plantou uma vinha, adubou, fez tudo o que era necessário, né? Fez ali um lagar para prensar e pisar as uvas, fez uma torre, deixou tudo no jeito. Até que chegou o dia de colher. Porém, as uvas que tinham sido tão bem tratadas, elas se apresentaram com um sabor azedo, né? Um sabor ruim, um sabor que, se a gente for olhar no original do texto bíblico, era um sabor podre, né? E ali o contexto fala que o senhor dessa vinha vai até os moradores de Jerusalém e pede para que eles analisem o caso deles, né? O caso do lavrador, o que ele tinha feito. Será que ele não fez tudo aquilo que estava ao seu alcance para ter ali um resultado bom, um resultado positivo, um resultado agradável? Em outras palavras, esse texto de Isaías é simplesmente para demonstrar a ação de Deus, né? Tudo o que ele tem feito, tudo o que ele tem produzido, todas as ações que ele tem prestado, né, em prol desse conflito cósmico, em prol dessa guerra espiritual, tudo o que ele tem demonstrado. E ali ele faz com que eu e você julguemos e, de certo modo, analisemos a sua situação e cheguemos à conclusão se de fato o Senhor fez tudo o que estava ao seu alcance. E partindo para o tema de quarta-feira, de certo modo, dando continuidade ao tema de terça, foi apresentado o tema A Parábola do Dono da Vinha, em que Jesus se utiliza do contexto de Isaías 5 e, de certo modo, ele expande, né, a analogia ali apresentada. Ali é apresentada a parábola, que está em Mateus 21, né? E aponta ali um lavrador que também fez a mesma coisa, semelhante. Ele preparou, ele deixou tudo no jeito. Só que ele precisou fazer uma viagem e deixou a cargo, na responsabilidade de outras pessoas, né? Ele arrendou o seu terreno, a sua plantação, a sua propriedade. E ali, quando chegou o período da colheita, como é costume em contratos de arrendamento, o dono, o proprietário, ele tem direito à produção. E ali o dono, ele mandou uns servos, né, para ir até lá para recolher aquilo que ele tinha direito da produção. Os lavradores que tinham aceitado o arrendamento, eles humilharam, eles apedrejaram, eles mataram o servo daquele senhor. E aí o Senhor mandou mais uma vez outros servos, eles fizeram a mesma coisa. Até que o Senhor daquela terra decidiu enviar o próprio filho, tendo a esperança, crendo que eles não iriam fazer aquilo que eles fizeram com os servos, achando que eles tratariam com respeito, afinal de contas, era o filho do dono da propriedade. Porém, o resultado apresentado ali na parábola não foi diferente. Os charlatões, né, eles aproveitaram do filho e disseram o seguinte: olha, agora chegou a nossa oportunidade, agora chegou a nossa vez. Nós vamos matar o herdeiro e aí nós passaremos a ser dono dessa propriedade. Porque se não tem mais herdeiro, qualquer um pode ser dono. E ali mataram o filho do Senhor. E Jesus conta essa parábola para demonstrar exatamente o que Deus tem feito em prol da raça caída, né? Em prol de mim e de você. Ele tem levantado, ele tem suscitado profetas e profetas, falando a sua palavra, chamando a atenção aos pontos e aspectos que, quem sabe, eu e você precisamos melhorar. O que é que o povo, com o passar do tempo, fez com esses profetas? Rejeitaram, perseguiram, mataram. A mesma coisa que aconteceu com os servos do Senhor da parábola. Aí o Senhor envia o seu filho, né? Existe até um texto que eu gosto muito que diz o seguinte: olha, o Senhor, ele tem se apresentado de várias formas. Ele falou por meio dos profetas, ele falou por meio de sonhos, profecias e tal, mas nesses últimos tempos, ele tem se revelado por meio do Filho. O que foi que as pessoas fizeram com o Filho de Deus? A mesma coisa, né? Mataram o Filho de Deus. E aí,
eu e você somos levados a refletir no seguinte aspecto: o que Deus mais precisará fazer para alcançar o meu e o seu coração? Se até o Filho ele enviou e o Filho verteu a sua própria vida para poder alcançar a mim e a você. Pois é, a parábola do dono da vinha foi o tema de quarta-feira. Partindo para o tema de quinta-feira, foi apresentado a vindicação do nome de Deus. Aqui nós vimos que em vários aspectos o nome de Deus será, está sendo e será por mim e por você vindicado. No aspecto de estar sendo é que nós estamos passando ali pelo processo do juízo investigativo. Eu expliquei no estudo de ontem o que é o juízo investigativo. É exatamente a ocasião em que está sendo analisado a minha, a sua vida, para saber se de fato nós estamos posicionados do lado de Deus ou se nós estamos no lado contrário. Porque quando Jesus voltar pela segunda vez, ele não vai fazer o julgamento. Ele vem aplicar o juízo. Ele vem dar a sentença, o resultado do julgamento. E aí, nessa ocasião, o nome de Deus está sendo vindicado, né? Está sendo respeitado, está sendo ali, de certo modo, santificado pelos seres celestiais que estão acompanhando, né, no ambiente espiritual todo esse processo de juízo, né, de investigação. Quando eu e você viermos a passar pela experiência do milênio, será o momento de eu e você vindicarmos o nome de Deus. Porque o Senhor vai compartilhar, o Senhor vai ser transparente, o Senhor vai permitir que eu e você chequemos, né, a maneira como ele fez o juízo, né, como foi feita a investigação, como foi feito a forma como chegou aos resultados, né? Tudo isso vai ser esclarecido, todas as perguntas, os anseios, os questionamentos serão respondidos. E aí, quando nós tivermos acesso a todo o material, a todas as verdades, eu e você, de acordo com o contexto de Apocalipse que foi apresentado, nós iremos exaltar aleluia, aleluia ao Senhor, o Todo-Poderoso. Ou seja, nós iremos entoar o cântico de Moisés. E isso vai ser uma experiência maravilhosa. Chegando no tema de hoje, o tema de sexta-feira do estudo adicional, que é um textozinho aqui que eu gostaria de ler com vocês e é um texto bastante interessante. Ele diz assim, ó: tudo quanto nos tem confundido sobre as providências de Deus será esclarecido no mundo futuro. As coisas difíceis de serem compreendidas terão então explicação. Os mistérios da graça nos serão desvendados. Naquilo em que nossa mente finita só via confusão e promessas desfeitas, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que o amor infinito dispôs as experiências que nos pareciam as mais difíceis. Ao reconhecermos o terno cuidado daquele que faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem, nós nos alegraremos com júbilo inexprimível e repleto de glória. Sabe, hoje eu e você não fazemos a mínima ideia do porquê de muitas coisas. E muitas vezes, e eu creio por influência até mesmo de Satanás, nós somos levados a duvidar das intenções de Deus. Nós somos levados muitas vezes a questionar, né, a um caráter de Deus, né? Se de fato ele é amor, se de fato ele é todo poderoso, se de fato ele é de fato aquilo que nós queremos e precisamos. Mas o que a lição dessa semana quis mostrar para mim e para você é que, embora Deus, por conta do conflito espiritual, o conflito cósmico, esteja passando por algumas limitações, o caráter dele não mudou. Ou seja, o jeito dele, a pessoa que ele é, não alterou em nada. A única coisa que ele pede de mim e de você é: confie em mim. Mesmo que você não entenda agora, mesmo que você não compreenda agora, confie em mim. Olha para a cruz, veja o que Deus já fez, o que ele já demonstrou. Será que não vale o nosso voto de confiança?
Será que tudo o que Ele fez por mim e por você e continua fazendo dia após dia, semana após semana, será que não vale o nosso voto de confiança? A conclusão que eu chego é que vale sim. Que vale o nosso esforço, que vale a nossa entrega, que vale a nossa devoção. Mesmo que às vezes a gente viva uma experiência ou outra desagradável, mas são experiências que estão com os dias contados e que em breve elas cessarão para vivermos de maneira de júbilo, alegria e completa, vamos dizer assim, completa entrega e entendimento de tudo aquilo que muitas vezes atrapalha a nossa experiência com Deus. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Encerramos mais uma semana, foi maravilhosa e eu quero contar aqui com a sua presença novamente. Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja e te guarde de todo mal. Até a próxima e tchau, tchau.